Olá, eu sou Suelen Ribeiro, presidente da AGEPOA, e esse é mais um AGE Conecta, um podcast para falarmos sobre empreendedorismo e carreiras. E hoje eu conto com a presença da nossa diretora de planejamento da AGEPOA, Camila Batista. Boa noite, gurias, quem está nos assistindo. Seja muito bem-vinda, Camilinha. Hoje nós vamos temos uma entrevistada muito especial, que é a Laura Grazi, psicóloga e consteladora diretamente de São Paulo para a Terra Gaúcha. Oi, Laurinha, tudo bem? Tudo, meu amor. Gratidão por me receberem com tanto carinho. Seja muito, muito bem-vinda. Laura, a gente vai começar pelo começo. O que é constelação sistêmica? Perfeito. Bom, a constelação eu gosto de explicar porque, assim, eu acho que as palavras empobrecem, mas a constelação, ela é muito simples. Ela tem três regras. A constelação é uma ferramenta para contribuir com o processo das dores. Dores da alma, dores da família, dores que nós temos como registro na alma. Só que ela também serve para ser vista na empresa. Então, a constelação, ela é uma ferramenta de cura de processos. Com a constelação, a gente consegue... É difícil, né, responder o que é a constelação quando a gente vive a constelação. Mas eu acho que a constelação é uma ferramenta de transformação. Tu te formou em psicologia, não vou dizer que tarde, mas não foi logo no início da tua carreira, né? Como que tu aplicou a constelação para fazer essa transição de carreira? Fala um pouquinho até, contextualiza um pouco até para as pessoas conhecerem a tua história. Perfeito. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, com 14 anos, 15 eu já estava vendendo chocolate. E o que acontece? Quando a minha mãe morreu, eu fui por uma dor que eu me desorganizei, que eu não queria sair da cama. E na época eu já tinha 2 filhas. E aí, pela primeira vez, eu fui procurar um terapeuta, porque o meu companheiro, na época, falou, você vai ter que sair da cama, então a gente vai ter que procurar ajuda. E foi quando eu me descobri. E a constelação foi uma das ferramentas. Como é que eu conheci a constelação? Pela dor. E ela se desenvolveu e me trouxe onde ela não é só a constelação, são várias ferramentas, mas a constelação eu diria que é uma das bases. Só que eu tive o meu primeiro mestre que ele me disse assim, Laura, você quer ser boa? Eu falei, claro que eu quero, se eu for que nem você já vai ser incrível, então vai fazer faculdade. Porque não adianta você ter inúmeras ferramentas sem uma faculdade. Só que eu tinha 36 anos, 2 filhas, eu tinha na época 4 empresas. E eu pensei, estudar aos 36 anos, eu fugia da escola, eu colava para passar, eu era aquela aluna que não repetia, mas que nunca fui. Porque meus pais sempre foram empreendedores e ganharam dinheiro sem estudar. Então eu tinha dentro de mim que eu precisava ganhar dinheiro e que eu não precisava estudar, porque se meus pais ganharam sem estudar. Só que eu entendia que esse meu mestre era uma pessoa muito sábia. E eu falei, eu vou para a faculdade. E eu tinha 36. Eu terminei com 42. A minha terceira filha nasceu na faculdade. E ela nasceu em outubro, a faculdade terminava em novembro. Eu lembro que os professores não me queriam deixar fazer prova. E eu levei ela no peito, assim, amamentando, e eu fazia a prova. Porque a hora que você começa a entender de constelação, você começa a entender que você que dá a direção para a sua vida. E você se coloca no seu lugar, e você não deixa que as pessoas te tirem. Então, naquele momento, eu tinha o direito de fazer a minha prova, mesmo com o bebê no colo. O que isso tem a ver com constelação? O lugar. Se você sabe o seu lugar, as pessoas não têm força para te tirar dele. Se você não sabe, qualquer um te tira. E você depois ainda vai lá e culpa o outro. Então, é algo muito importante, e foi a constelação que me trouxe, sabe? E a primeira regra, que é a base da constelação, é a base da vida das pessoas. É o pertencimento e a exclusão. Então, quando a gente se sente excluído de algo ou de alguém, a nossa alma ela se desmancha, sabe? E aí a gente faz qualquer coisa para se sentir pertencente. Qualquer coisa.
mesmo que sejam coisas erradas, Sim. né? É uma maneira de voltar para o seu sistema. E aí eu fui para a faculdade, me formei e eu comecei a atender. No primeira semana de faculdade eu comecei a atender. E aí a faculdade dizia que eu não podia. Aí eu fui fazer outras ferramentas, coach, renascimento, constelação. Porque uma pessoa que quer dar certo, ela precisa começar a praticar. Hoje, não é amanhã. Quando eu tiver o diploma, ou quando eu estiver na faculdade, eu vou fazer estágio. Estágio já é sua obrigação. Você fazer estágio, que legal. Você está fazendo o mínimo, né? Eu acho que isso que faz a diferença. Eu fui para psicologia e para constelação de um lugar, eu quero isso para mim. E aí acho que vai com mais força, né? Por isso que vai para a profundidade que vai. E hoje tu tens, desculpa Camilinha, só para hoje tu tens um instituto que leva o teu nome, né? Tenho. E além disso tu empreende, porque dentro do teu instituto tu vende cartas, tu vende pedras, tu vende, enfim, tu tem uma gama de produtos que como que é difícil a gente ver uma profissional de saúde empreender além de atender os seus clientes e pacientes, né? Isso. Porque as pessoas da área da saúde, elas entendem que o empreender não tem a ver com saúde. E para mim tem. E o meu maior empreendimento dentro do meu instituto são os meus clientes. Então eu empreendo nos meus clientes. Laura, como você empreende nos seus clientes? Se o meu cliente der certo, eu vou ter dado. Se o meu cliente não der certo, eu fracassei com ele. Então, o meu maior empreendimento é a pessoa que está na minha frente. Quando ela dá certo, eu dou certo com ela. Aí sabe o que ela faz? Ela me indica outra pessoa, que me indica outra pessoa, que me indica outra pessoa. E é aí que eu cheguei na fila de espera. Depois eu fui para a formação, comecei a formar pessoas. Aí eu criei o Grupo Luz. O Grupo Luz atende centenas de pessoas por mês. Todas pessoas que eu formei e que querem fazer um trabalho semelhante ao trabalho que eu faço. Só que voluntário. É voluntário. É voluntário porque o Grupo Luz é para todo mundo que não tem como pagar. O universo ele é muito abundante. E quando você é bom em algo, você ganha dinheiro. Só que você também tem que retribuir. Então, a minha maneira de retribuir tudo que eu ganho é levando a constelação para quem não tem como pagar. São só 3 consultas, mas a constelação ela é cirúrgica. Então, 3 consultas que podem transformar a vida da pessoa se ela se permitir. E aí os meus terapeutas atendem no Grupo Luz. E depois, se as pessoas quiserem continuar fazendo terapia, elas podem continuar com valor, não é que é popular, mas com valor acessível que todo mundo pode pagar. E eu faço a supervisão disso. Então, isso é uma alavanca. E eu tenho os produtos do Instituto também. Mas quando eu criei os produtos, foi para contribuir no meu processo, para fazer o meu cliente empreender na própria vida mais rápido. Só que aí, quando isso dá certo, todo mundo quer comprar. Então, vocês percebem que uma pessoa, para ela dar certo, em qualquer coisa que ela escolher fazer, no final, ela tem que se pôr a serviço de algo. Eu me ponho a serviço de cada alma que senta na minha frente. E naquele momento que eu tô com ela, só existe ela e eu. E eu vou olhar para todo o sistema dela para dar a melhor solução e a melhor ferramenta. E quando ela entende que ela não vai conseguir, a única coisa que eu faço é, claro que você vai conseguir. Só que não é que eu falo que ela vai conseguir e não. Eu mostro por que ela não conseguiria. Quais são as dificuldades e os emaranhados que ela tem para não dar certo? Porque falar que vai conseguir, de verdade, é muito ruim, porque é mensagem positiva. Ai, legal, mensagem positiva. Serve de nada para lugar nenhum. Porque eu incentivar alguém, mas eu não falar as coisas erradas que ele está fazendo por trás disso, não vai tirar ele do lugar. Sim. Então, eu acho que esse é meu diferencial. Eu faço uma ressonância, mostro os nós, solto esses nós com a pessoa, coloco um óleozinho, solto, aí a pessoa caminha. Mas eu não caminhei para ela. Ela caminhou sozinha, porque estava tudo dentro dela. O que eu fiz foi só soltar aquele nozinho. Aquele padrão que ela repete e nem sabia que repetia.
Sim. Aí eu falo, você repete, você tá fazendo. Não tô, você tá. Aí eu provo que ele tá. Que a primeira reação de um cliente é negar, né? Nega a porra toda. A gente precisa negar para continuar no mesmo lugar. Só que meu instituto ele é muito jovem, ele tem 3 anos. E em 3 anos, com 2 anos de pandemia, eu formei mais de 300 pessoas. Imagina. E toda por indicação. E essa tua história a gente pode pontuar diversos pontos, né? A questão de tu saber o teu lugar e mesmo como mãe enfrentando uma faculdade mais tarde, né? Traz uma força também para as mulheres que estão acompanhando essa história, para elas também se colocarem, né? Terem a força, a coragem de se colocar no seu próprio lugar e também ter a certeza de que não existe idade, né? O jovem empreendedor não precisa ser um jovem de idade. A gente até tem Ele tem isso que ser jovem de espírito. Isso. Ele tem que desejar a vida. Ele tem que olhar e dizer, eu posso, eu quero, eu consigo. E ele vai conseguir independente da idade. Quando eu vejo minha filha de 18 anos empreendendo e sendo sucesso, ela é jovem. Mas eu comecei a empreender na minha área há 3 anos. Eu tenho 47, vou fazer 48 agora. Ou seja, aos 45. Quando me falaram que a vida estava fazendo curva, eu renasci. Mas para isso tem um porquê por trás. Por que vocês acham que as pessoas, elas desistem? Por medo? Que mais além do medo? Por ficar na zona de conforto? Sim. Porque é muito mais fácil, né? A gente... Pelo julgamento. E Também, o olhar do O outro sobre as julgamento, tuas o olhar mudanças. do outro é diabólico. O olhar do outro nos coloca num lugar, o que vão falar, o que isso, o que vão... Sabe quantas vezes eu fui criticada? Porque eu estava com um bebê de colo fazendo prova. E aí eu pensava, pode me criticar, mas eu vou me formar este ano. E hoje, quando eu olho para ela com 6 anos, eu tenho de psicóloga 6 anos, a idade da minha filha. Sim. Quando eu olho para ela, valeu cada minuto. E se eu não tivesse feito isso, quando eu olhasse para ela, sabe o que eu ia ver? Porque fiquei grávida de você aos 42, achei que era menopausa. Nossa, acabou minha vida. Sim. Aí, tava na faculdade, tive que parar a faculdade, né, filha? Eu te amo tanto, mas eu parei a faculdade porque eu tinha que te priorizar. Oi? Para quem eu estaria jogando meu peso? Pra ela. E aí ela cresce achando que tá me devendo. E não tá me devendo. Porque tudo que nós fazemos são escolhas nossas. Hoje eu olho para ela e falo, cara, eu fiquei mais jovem, mais saudável, mais esportista, mais inteligente, graças a você, meu amor. Olha que diferença para um filho ouvir isso. Perfeito. E é uma coisa que a gente trabalha bastante na AGE, né? Porque a gente pode ser um empreendedor jovem ou um jovem empreendedor. É isso. Tu não precisa ter uma idade baixa para ser um jovem no empreendedorismo. Tu Não. pode empreender mais tarde e tu continua sendo um jovem empreendedor. E eu acho que até as pessoas que empreendem há muito tempo, eu empreendi em outras áreas diversas vezes. Mas eu ainda me considero uma jovem empreendedora. Porque a pessoa que ela não sai do papel de jovem empreendedor, ela vira um dinossauro. E aí, quando ela vira um dinossauro, ela vira uma samambaia parada, achando que sabe. Porque o mundo é um organismo vivo. O tempo todo, a gente se transforma. Eu não sou igual hoje do que eu era ontem. Imagina 1 ano atrás. Então, de repente, a pessoa empreendeu e fez fortuna há 20 anos atrás. Mas agora ela vai ter que fazer diferente. Sim. Então ela também vai ser uma jovem, Faz empreendendo. sentido. Entendeu? Uma coisa que tu falou que é bem importante, assim, em todos os negócios é a determinação. Tu teve determinação. O famoso vai lá e faz. Não diz que vai fazer. Porque as Tipo, pessoas... eu vou me formar com filho, sem filho, faça Ninguém chuva, vai faça me impedir sol. de me formar, porque eu não vou carregar depois o peso de não me formar para outra pessoa para ser vítima. Então, o que um empreendedor não pode ser? Vítima. O que uma pessoa que quer mudar de carreira não pode ser? Vítima. Sabe o que a constelação diz? Primeira lei. O vítima se sente excluído. O que ele faz? Ele reclama, ele chora. Segunda regra. Se ele está no lugar dele, ele vai olhar o sistema. Ele quer subir na carreira, o que ele tem que fazer? Olhar diferente. Olhar como os outros não estão olhando. Porque se você olhar de onde você está, você olhar para mim,
você vai me descrever de uma maneira. Ela vai me descrever de outra. Se eu acreditar na descrição de vocês, eu paro de me olhar. Eu tenho que achar um novo lugar para olhar. As pessoas que querem ser promovidas, a única dica que eu dou é essa. Olhe para um novo lugar. Olhe para aquele cargo que você quer ocupar e me traga coisas que não estão sendo feitas. Não, tá tudo ruim. Não, tá tudo ruim não, tudo não. O que tá ruim? Aí a pessoa vem com uma lista do que tá ruim, tá bom? Ache uma solução para elas. A hora de achar a solução, a lista acaba. Porque as pessoas adoram criticar, mas odeiam solucionar. Percebe? Percebo. E, Lau, como que a gente faz? Por exemplo, a gente estava falando de uma empresa que tem 30 anos, mas se o empreendedor ele não se atualiza, como tu diz, ele vira um dinossauro, né? Como é que a gente faz esse olhar sistêmico para dentro da organização, para dentro da empresa? Como que é eu constelar a minha empresa? Como que funciona isso? Quais os benefícios que isso traz para o organismo vivo que é a empresa? Perfeito. É assim, os benefícios, para a gente ter um benefício, a gente precisa ter uma dor. Então, a primeira pergunta é, qual é a dor da empresa? E, normalmente, quando alguém senta na minha frente, fala assim, que dor você tem? Aí a pessoa fala que tem dor no relacionamento afetivo, tá bom? Quando eu dou 2 passos atrás, não é um relacionamento afetivo. O relacionamento afetivo é um desdobramento. A dor tá atrás. Tá numa ausência de pai, ou tá numa ausência de mãe, tá ali. Quando a gente vai para a empresa é igual. A primeira pergunta que eu faço é, qual a dor da sua empresa? Aonde ela tá doente? Aonde ela tá doente? Qual foi a última vez que a pessoa pegou a empresa dela e fez um check-up? E fazer check-up da empresa é olhar para a empresa e entender que ela é um organismo vivo e que ela precisa ser olhada. Então, qual é a dor? Aí a pessoa me dê qualquer dor de empresa, que aí eu vou desenvolver financeiro. Toda a questão financeira na empresa, ela está ligada ao departamento comercial. Só que o departamento comercial está ligado ao cliente. Então, toda pessoa que a empresa não está faturando é porque ela não está olhando para o cliente. Um cliente satisfeito indica um outro cliente satisfeito. Um cliente insatisfeito, sei lá quantos ele vai indicar. Então, as pessoas querem criar uma baita estratégia comercial. Aí eu olho e falo, legal, mas não adianta de nada. Porque a estratégia é um planejamento. Como fazer uma dieta com X calorias por dia, legal. E aplica. E aí, como se aplica? Olhando para o cliente. Então, eu trabalho a dor da empresa, mas eu vou atrás do cliente. O que esse cliente está reclamando? E quando você ouve o cliente, você já tem a solução da empresa. A constelação faz isso com meia dúzia de bonecos. Porque, na real, todos são pessoas, né? O cliente é uma pessoa, o funcionário é uma pessoa, o teu fornecedor é uma pessoa. Isso. Então, tu vai trabalhar o sistema como um completo. Porque assim, as pessoas querem faturar mais com o melhor produto. Para ter o melhor produto, você vai ter que olhar para o cliente. Sim. Então, o que o meu cliente precisa? Não é o que eu quero, é o que o meu cliente precisa. Percebem a diferença? Uhum. Então, por exemplo, se uma empresa está quebrada, tem que fazer todo esse check-up, esse diagnóstico, para aplicar a constelação nessa determinada área da empresa. Mas aí tem que dar um passo antes. Entender quem são os fundadores, porque um CNPJ é a junção de CPFs. E aí, você no CNPJ tem reflexo daquilo que você exerce na sua vida pessoal. Então, quando uma empresa está quebrada, na verdade, ou quando ela não está faturando, ela está dizendo assim, eu não estou sendo vista. Dor de exclusão. Se eu trabalhar o que aquela pessoa não está sendo vista, no CPF e no CNPJ, aquilo já se dissolve. Porque o sistema começa a rodar num fluxo natural. Então, a gente precisa ver a dor da empresa e ir na origem. Tem vezes, eu já fiz constelações que o produto era ótimo, só que aí o dono da empresa
Morreu. Os filhos assumiram. A empresa quebra. Empresa que faturava milhões. Por quê? Os filhos acham que sabem mais do que o pai. Pai que criou a empresa. O pai veio primeiro. O pai veio primeiro. Aí você vai lá, conversa com os filhos. Aí, esse caso foi muito bacana. Aí a neta veio me procurar. E a neta era apaixonada pelo avô. E em toda a constelação, o avô olhava para a neta. E a neta olhava para os 3 tios, que eram 3 patetas. Porque eles queriam ser melhor do que o pai, não conseguiram. Então eles precisavam destruir o pai. Como é que eles iam destruir o pai? Destruindo a empresa do pai. Aí começaram a perder dinheiro e quebrar a empresa. Aí essa cliente me procurou, ela era a neta. Em toda a constelação, o avô olhava para ela, os clientes olhavam para ela, a alma da empresa olhava para ela. O que eu fiz? Falei para ela, você tem que assumir a sua empresa. A empresa quer você. Começamos a gerar soluções, até que os tios vieram, conversamos, ela assumiu a cadeira do avô. Hoje a empresa dela fatura 3 vezes mais que quando o avô estava vivo. Nossa. Só que ela fez o quê? Ela aposentou o pai e os 2 tios, porque eles ainda estavam num papel de reivindicar do pai, quebrando a empresa, tudo aquilo que eles não receberam quando eram filhos. Não deixa de ser uma vingança, É uma né? vingança. Isso é uma vingança velada. É uma vingança velada. As empresas dão errado por vinganças veladas. Quer que eu te fale uma simples? Tem 3 funcionários e um cargo de gerente. Esses 3 funcionários, um está há 2 anos, outro há 4, outro há 5. A empresa, ao invés de olhar para esses 3, contrata uma pessoa de fora que tem metade da idade deles, mas que tem as competências corretas, certo? Só que aí aquele departamento para de andar. Como é que essas 3 pessoas que se sentiram excluídas vão fazer? Vão boicotar o chefe. Só que o chefe não tem culpa. Ele estava em outro lugar. Ele abriu mão de outro trabalho, ele sai de lá para trabalhar e ele não tem culpa. Só que ele assume o peso dessa escolha. E aí, quando eu entro nessa empresa, eu pego essas 3 pessoas e faço elas voltarem a se sentir pertencentes. Porque, por raiva, elas boicotam esse gerente. E a postura desse gerente também pode ser trabalhada para evitar Sim. esse tipo de conflito? Sim, muito, muito. E isso que a constelação contribui demais. Sempre que um CEO vai contratar uma pessoa para um cargo muito grande, ele me contrata. E para quê? Para eu orientar como ele vai lidar. Porque eu estou aqui como diretora hoje. Para eu estar aqui como diretora, passaram vários diretores. E se eu olhar para todos esses diretores e criticá-los, o que eu estou fazendo? Estou me achando melhor do que eles. Só que para eu estar aqui, eles tiveram que deixar de estar. Então, a constelação, a gente agradece todo mundo que passou. Todos fazem parte. Então, você entra de maneira limpa. E aí, quando você entra na empresa, você é o menor da empresa. Ah, mas é o CEO que entrou. Ele é o menor da empresa. A lei da mesmo ordem. No cargo de CEO. A hierarquia, né? Isso, exatamente. Respeitar a hierarquia. A hierarquia. Então, você tem a pessoa que entrou agora, que é CEO. Legal. Quem foi a primeira pessoa que entrou nessa empresa depois dos fundadores? Foi a pessoa da limpeza. Ela é a mais velha. O cargo de CEO é dele. Mas ela é a mais velha na empresa. Isso, quando as pessoas estão assim, no lugar certo, tudo flui. Porque a empresa se conecta. Ela não precisa um se vingar do outro. Ai, preciso contar uma coisa. Tá, mas como é que, por exemplo, um CEO, vamos supor lá, um diretor pica das galáxias, Tá. vai se colocar no lugar dele, porque daí tem talvez tenha não sei se uma confusão, mas talvez, por exemplo, ele é o CEO. Sim. Qual que é o posicionamento dele em relação... Porque, de uma certa forma, ele tem que mostrar autoridade. Ele tem que mostrar. É porque, assim, você se colocar no seu lugar de entrada na empresa, você não está se colocando no lugar do seu papel na empresa. O seu papel é de CEO. Perfeito. E você vai ter as funções de CEO. Você não vai se colocar menor que a pessoa da limpeza. Mas sistemicamente você é, porque você só está aqui porque ela entrou primeiro. Só que não é no papel que você representa, é só na ordem de chegada.
Entendi. E ele não precisa nem ir lá falar com essa pessoa, mas ele tem que entender que ele veio depois. Porque aí ele inclui todo mundo que passou antes. A gente estava falando da vingança, né? Aí a gente falou, por exemplo... Desculpa. Nós estávamos falando da vingança. E aí a gente falou da vingança de quando chega alguém novo. Ou quando alguém não é promovido. Quais são as outras vinganças que vocês veem nas empresas? A principal eu acho essa, assim, de chegar alguém novo, ocupar um lugar que as outras pessoas da organização estavam esperando e acaba que isso é o que eu vejo, assim, tipo, do boicote, do não querer trabalhar, do fazer não digo prejudicar, mas não fazer nada para ajudar. Porque acaba que quando uma pessoa chega numa organização, ela tá sozinha, ela não conhece nada, né? Ela precisa... Sim. Então, tipo, ela tem um trabalho dobrado de cativar toda aquela turma, todos os colegas de trabalho e de uma forma muito, muito estratégica trazer essas pessoas para si. Mas Perfeito. existe... Quando a pessoa chega na empresa, acontece assim. Imagina que nós duas somos amigas, trabalhamos juntas, tá? Aí você recebeu uma proposta e foi embora. Aí ela chega, ela vai ocupar o seu lugar. Quando ela vai ocupar o seu lugar, eu olho e falo assim, ela nunca vai fazer como a minha amiga fazia. Aí, o que acontece nesse momento? Eu começo a me vingar dela também. Então, não necessariamente é porque eu quero aquele lugar. Muitas vezes é porque aquele lugar foi de uma outra pessoa que foi muito amada pela empresa. E aí, as pessoas falam assim, eu sigo com você. E aí, elas não deixam que outra pessoa possa desenvolver o trabalho. Por isso que essa pessoa que vai desenvolver o trabalho, se de maneira sistêmica, nos pensamentos, nas orações e nas conexões dela, ela respeitar todo mundo que passou, somente nisso a energia já cai ali 80%. Porque a gente é responsável pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos. Então, se tu já entra limpa nessa jogada, Você já reflete no meio. Você entra ali já de um lugar mais seguro, sabe? E a questão de poder também ter alguns conflitos internos, né, na empresa, de equipes buscando rivalidades também por resultados, né? E precisar delegar ações ninguém vai fazer igual a outra pessoa, mas Isso. tem que saber liberar isso também. Né? E assim, o que acontece numa empresa? Existem muitas funções que não servem para nada. Muita gente encostada. Então, toda vez que existe que a empresa está sendo reconfigurada, repaginada, gera muito desconforto. Porque se você não está produzindo o que você poderia produzir para a empresa, a hora que essa empresa está repaginando aquele departamento, todo mundo quer ficar no mesmo lugar porque tem medo do novo. E aí é onde as empresas vão para a falência. Então, é muito importante que todo mundo se sinta pertencente e que não fique... E se você tem um departamento, você tem que ver qual a função de todo mundo. Mas ver de verdade. Não é só o cara crachá do descritivo, né? Porque se você não vê de verdade, você acaba deixando buracos negros. E esses buracos negros consomem dinheiro, consomem energia e o que é pior, acaba com a produtividade da empresa. Perfeito. A gente vê muito profissional, muitas vezes, subutilizado, porque tem um potencial enorme, mas está posicionado num lugar diferente. E uma pessoa que ela fica, sei lá, 5, 10, 12 anos no mesmo lugar, desculpa, na minha empresa ela nunca vai ficar. Porque se eu não conseguir transformá-la para ela ir para um cargo acima, eu estou dizendo para todos os meus funcionários, sabe o quê? Vocês não dão conta. Continuem porque está confortável para mim que vocês continuem. E eu acho que a energia do empreender é sobre isso. Me perguntaram um dia assim, Lau, mas você ensina para todo mundo o que você faz. Você dá tipo a receita do bolo. E aí as pessoas não vão mais precisar de você. Aí eu falo, graças a Deus. Que pensamento egoísta. Tu não quer ninguém que seja dependente. Mas é mais do que isso. Vamos levar isso para as empresas? Olhem isso. Você vai lá e ensina para as pessoas. Aí ela pode virar sua concorrente, não pode? Claro.
Aí você pega e não ensina para não ter concorrente. Só que aí você nunca tem excelência. Então, o que acontece? Eu ensino tudo o que eu sei. Aí a pessoa começa a crescer. Aí vai vir o meu diferencial. Se eu vejo ela crescer e vou crescer mais, eu vou ficar criticando que ela cresceu. Exato. Sabe que eu tive um cliente que brincou com essa questão de concorrência, porque tu coopera com a concorrência para tu estar sempre crescendo. Isso. Pra te aperfeiçoar, né? Isso. Na porque- verdade, a concorrência, ela nada mais, nada menos te tira da zona de conforto. Então, ou tu te atualiza, tu vai atrás de um diferencial, ou tu fica para trás. E aí você pega, e para não ficar para trás, o que a maioria das pessoas fazem, entregam metade. Eu não vou contar tudo, eu vou contar só um pedacinho, eu vou dar uma cápsula de felicidade para a pessoa. Vou dar só uma cápsula do conhecimento. Porque aí ela não vai ter as outras 4, então só com um elemento vai faltar 4, ela vai ficar aqui dependente. Não, eu entrego 5 e fico pedindo, me mostrem mais, me mostrem mais. E por quê? Porque quando os meus clientes que fazem incisões de carreira vão para a faculdade, começam a atender, eles ficam bons, eu tenho que ficar melhor que eles, Sim. para eu poder crescer. E aí, quando eles ficarem melhores, eu vou ficar melhor que eles. E aí, sabe o que vai acontecer? Todo mundo cresce porque se coloca a serviço da vida. Quando nós não entregamos, tô toda arrepiada, quando nós não entregamos, nós não nos colocamos a serviço da vida. E sem estar a serviço da vida, nós estamos na escassez. Todo mundo fala que Deus é divino. Deus se coloca a serviço da vida. Cada planta se coloca a serviço da vida. Tudo está a serviço da vida. Então, a pessoa que não entrega tudo que ela tem, ela não está a serviço da vida. Então, essa é uma das características para ser um bom líder. Sim, Porque sim. além de entregar, de compartilhar, o que mais, o que uma pessoa precisa para ser um bom líder? Ela precisa realmente ser uma pessoa que inspire os outros e que não seja na falcatrua, que seja no real e mostrando que ela é imperfeita, que ela tem muitas dificuldades também. E aí, quando você mostra para o outro que você também tem dificuldades e não é perfeito, você faz o outro entender que está tudo bem, que ele pode se desenvolver, porque você tem desenvolvimento. A vulnerabilidade conecta, né? E tem uma coisa que tu falou na palestra que me marcou bastante, que quando o líder ele cuida das pessoas, as pessoas cuidam da empresa. É isso, meu amor, exatamente. Então, assim, hoje eu olho para o meu instituto e aí eu vejo meus terapeutas, quando eu estou ali formando pessoas, eu formava, fazia sozinha, eu não sei como eu conseguia fazer sozinha. Hoje eu olho estagiários, terapeutas, eu falo, meu, eu tenho uma equipe. Mas como é que eu sou a líder da minha equipe? Sendo. Olhando tudo o que faltava e melhorando. Neles? Não. Em mim, no meu processo. Então, eles olham para mim e eles pensam, eu tenho que fazer no mínimo o que ela faz. Um líder é aquele que inspira porque ele é, não porque ele fala. Qualquer um fala. Sim, tu falou... O exemplo arrasta, né? Arrasta. É isso. Tu falou, Laura, a Laura palestrou para nós num happy hour empreendedor e tu falou uma frase que muita gente, enfim, a palestra foi maravilhosa, mas que muita gente repostou, assim, que eu vi, não seja fake. Isso. Eu acho que isso serve muito pro líder, né? E fazendo um complemento, né? A frase vinha que tu não é fake pros outros, tu é fake pra Pra si ti mesmo. mesmo. Porque é isso, para mim, um bom líder, ele não é fake para ele. Porque para os outros, você vai até conseguir mentir, né? Mas para você, a hora que você deitar, você vai olhar no espelho, você sabe quem você é. Então, quando você não é fake para você, você olha para suas dores, para suas dificuldades e você não mente para o outro. E aí o outro olha e ele se conecta com você. Então, por exemplo, eu não sei escrever, eu escrevo muito mal. Mas assim, bem mal mesmo. Porque eu fui aquela que não estudava, lembra? Sim. Então, quando eu fui para a faculdade, para mim era muito difícil estar na faculdade. E eu olhava e falava, meu, isso eu não vou conseguir. Tá bom, mas o que eu vou conseguir no lugar disto que eu não estou conseguindo? Você entende que quando você aceita que algo não está bom, explicar de outra maneira. Normalmente as pessoas falam assim,
esta minha parte está muito ruim, eu tenho que elaborar muito a minha parte ruim para ela ficar melhor. Sabe o que eu faço? Não elabora. Ela é ruim. Só aceita que ela é ruim. Vamos pegar a que é boa? Sim, foca no que tu é bom. Exato. E delega o resto. Exato. E aí, por exemplo, eu não sou boa de escrever. Aí eu tinha uma cliente e eu tinha um curso. Vou dar um passo antes para vocês entenderem que isso é muito especial. A pessoa, para empreender e para ser líder, ela precisa acreditar. Acreditar com o corpo, com a mente, com a alma, que aquilo que ela vai fazer é foda. Que aquilo que ela vai fazer é incrível. Que está a serviço da vida. Quando eu criei o meu primeiro grupo, eu nunca tinha constelado uma pessoa com pessoas. Eu só constelava com bonecos. Na hora que eu vi lá 30 e poucas pessoas, eu olhei e falei, mas eu nunca constelei com pessoas. Mas dá certo com boneco, então eu vou saber fazer com pessoas. E comecei, mas eu não sabia. Ontem, quando eu subi no palco, foi minha primeira vez num palco e segurando um microfone. Só que assim, a vida o tempo todo vai te mostrar coisas que você nunca fez. Aí você pode travar ou fazer da melhor maneira que você pode fazer naquele momento. Segura isso. Eu tinha um curso e o curso tinha que ter uma apostila. Só que eu não sei escrever. E ainda mais escrever de uma maneira teórica, imagina. Sim. Uma maneira didática, né? Isso. Aí eu tinha uma cliente que hoje é minha parceira no Instituto. E aí eu sabia que ela tinha uma questão, uma dor com o pai. O pai tinha aberto mão de escrever. E para mim, ela tinha que escrever. E aí eu pedi para ela, você pode escrever minhas apostilas? E ela trouxe que ela gostaria de escrever, que ela gostaria de fazer uma cisão de carreira. E aí eu pensei, é ela. Ela falou, saiu de lá, hoje ela me conta, essa terapeuta é louca. Ela nunca me viu escrever uma frase, ela tá pedindo para eu escrever as apostilas do curso dela. Ela tá louca. Só que ela falou, bom, vou fazer. Tudo que vocês leem, que acontece no Instituto, é ela que escreve. Ela fez uma cisão de carreira. Ela é uma escritora maravilhosa. Hoje ela trabalha comigo, ela trabalha no Instituto, ela empreende. Todo mundo que trabalha no Instituto comigo foram meus clientes que empreenderam. Ela olha para minha alma e ela transforma o que eu falo em palavras escritas. E aí eu te falo, cada palavra que vocês têm, que vocês leem minha, tem alma. Mas porque eu sei escrever? Porque eu pus quem sabe para fazer. Porque o que eu sei é constelar. O que eu sei é transformar a vida das pessoas. Mas não é escrever. Agora eu posso me criticar por não saber escrever ou achar que eu tenho que fazer 20 cursos. Mas não é isso que me toca. E ela tá lá. E ela é incrível. Aí eu te pergunto. A vida é sobre caminhar junto. Se eu não falo da minha fraqueza para ela, da minha vulnerabilidade, como é que fica? Sim, ela não poderia te ajudar. Exatamente. E é por isso também que a gente tá aqui, né? Porque é contando essas histórias de empreender na vida real que a gente quer tocar quem tá nos escutando. É isso. Porque a gente precisa entender que todo empreendedor em algum momento vai ser chamado de louco no Exato. convite que for chamado para servir. Exato. E é um momento de empreender também é delegar. Eu sou boa nisso, eu vou focar no que eu sou boa e vou achar um parceiro para me ajudar na minha dificuldade. E a gente caminha todo mundo juntos, porque eu não preciso ser boa em tudo. Eu preciso ser boa naquilo que toca a minha alma e me põe a serviço da vida. O resto, nós caminhamos com outras pessoas que são boas. Lau, isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho vários negócios. E as pessoas às vezes me perguntam, mas como é que tu dá conta de tanta coisa? É que eu foco no que eu sou boa e eu delego o resto. Porque se eu for fazer tudo, eu não sou boa em tudo. Eu não vou perder meu tempo estudando muito numa área que, primeiro, eu não gosto e, segundo, que eu posso contratar alguém, vou gerar emprego para alguém, eu vou gerar serviço para alguém que sabe fazer aquilo muito melhor do que eu. É isso. Então, tipo, eu não sou boa em tudo. E não mas eu precisa foco ser. no que eu sou boa. Exato. E assim eu consigo levar, porque as pessoas falam assim, eu escutava muito assim,
tu tem que focar, porque quem faz tudo não faz nada. Nossa, eu sou a prova viva de que sim, dá pra gente fazer tudo. Claro, uma coisa de cada vez, Claro. mas a gente consegue. E tu ainda faz isso com ramos diferentes. Exatamente. Eu trago isso pra mim. Dentro da comunicação existem muitas áreas. E tu não precisa saber editar a foto, fazer o texto, editar o vídeo. Então tu pode também trabalhar em equipe dentro da mesma área, delegar na mesma área. E no final, área. esse seu produto, ele vai para quem? Pro cliente. Pro cliente. Tu Cliente, quer excelência o pro cliente é uma pessoa. Ou seja, você se conecta com pessoas para gerar o melhor produto para um cliente. No final, não são todas pessoas? São todas pessoas. Só que todas pessoas que cada uma... Imagina que o mundo é fragmentado. E cada um, no próprio fragmento, dá o melhor de si. Se eu quero ser um todo, eu não sou nada. Mas se eu entendo que eu sou um fragmento, você é outro fragmento, você é outro fragmento, nós juntamos fragmentos e fazemos coisas incríveis. A hora que a gente atende centenas de pessoas no Grupo Luz, quando que eu ia conseguir isso sozinha? Nunca. Não. Só que no começo, eu pensava assim, me perguntavam, mas, Laura, é constelação. Você está atendendo pessoas, seus terapeutas estão atendendo pessoas de graça, pessoas que você nunca viu. E se der alguma coisa errado? Sabe o que eu penso nesse momento? Que se eu fiz o meu melhor para os meus terapeutas, eles vão fazer o melhor para os clientes deles. Se eu fiz o melhor para as minhas filhas, elas vão fazer o melhor na vida delas. É que acaba que tu acaba sendo exemplo, né? E tem aquela coisa também, né? As pessoas sempre perguntam, e se não der certo? Mas e se der certo? E se der? Porque tu tá, na real, com a constelação curando o mundo. No momento que tu cura uma pessoa, por mais que, como tu disse, né? São 3 sessões. Essas 3 sessões, elas vão continuar reverberando na vida dela. Isso. E se uma pessoa se cura, ela cura a sua família, e essa pessoa vai curar a pessoa que trabalha na casa dela, e tu vai... E se não der certo, deu certo. Laura, como assim? Deu certo, porque eu aprendi algo para fazer ou não. E aí, quando isso começou a tomar uma proporção enorme, eu olhava e falava, meu Deus, que coragem. Porque na vida a gente tem que ter coragem. E ter medo não é ausência de coragem. Ontem eu estava morta de medo. Só que eu fui com medo mesmo. Mas não ignorando o meu medo, mas não deixando ele me paralisar. Porque o medo que paralisa, ele mata. Mata todos os dias. É tipo assim, ó. Tipo um câncer, assim, Sim. todo dia pega um pouquinho. Mas na verdade o medo, ele é... Eu acho ele muito positivo. Porque é um sinal de que tu tá avançando um degrau. O dia que a gente perdeu o medo, acabou, muda de profissão. Exato. Porque é o nosso alerta, né? Nos põe em alerta. Vai atravessar a rua sem medo, sem olhar para o lado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, é que nem as pessoas... Existe uma doença em raras pessoas que elas não sentem dor. Sim. E eu vejo o medo como a dor. A dor... Imagina uma criança que não sente dor. Ela vai se machucar. Ela vai passar do limite. Ela vai passar do limite. E vai se machucar. Exato. Você sabe Ela que vai os morrer. esportistas acontece isso, né? Os esportistas, eles querem tanto aquilo que eles param de sentir. E aí é quando rompem um ligamento. Porque tem vezes que nós queremos tanto algo que a gente fica anestesiado, né? É verdade. E a gente passa do limite. Só que a gente passa do limite com as dores. A gente passa do limite. Então, a constelação, ela põe limite. Ela dá contorno. Você vai até aqui. Se você passar daqui, vai dar ruim. E é um constante vigiar, porque é impossível durante todo o processo, tanto do empreender como na vida pessoal, tu não ultrapassar algum limite. Mas quando a gente tem essa consciência, a gente consegue parar e voltar para o nosso lugar, né? Voltar para dentro do limite. Porque a gente tem que escolher que limite a gente tem que ultrapassar. Entendeu? Tem limites que nós temos que ultrapassar para crescer. Mas tem limites que nós temos que respeitar para ter força. Se eu olho para minha mãe e trato a minha mãe como se ela fosse um bebê, coitadinha, ela não deu certo, não sei o que lá, eu passei do limite. Porque ela que tem que me dar orientação e não eu para ela. Esse limite que eu passei é muito perigoso. Torna minha mãe um incapaz e me torna, ao longo do tempo, eu cuidadora da minha mãe. Só que essa não é a minha função. Isso, na Entende? verdade, é a hierarquia
que ela serve tanto nas organizações quanto na vida pessoal. Em tudo. Em tudo. E vai acabar refletindo Ela depois. veio primeiro, né? Ela veio primeiro. Aí você tem um chefe. Sim, tu não curou em casa e vai refletir no Isso. trabalho. Aí sabe o que acontece? Você virou mãe da sua mãe. Aí você chega no trabalho. Aí você quer mandar no seu chefe e ele não deixa. Aí você começa a falar mal dele e falar que você faria melhor. Só que você não faria. Porque se você fizesse, você estaria lá. E se você tem certeza que você faz, mostra para o mundo, porque o mundo vai te dar um lugar. Mas sai da fofoca. Fofoca é o muro da lamentação dos fracassados. Todo fracassado é fofoqueiro. Todo fracassado é fofoqueiro. Em vez dele gastar a energia dele para expandir a consciência, para melhorar um processo dele, ele faz fofoca. Ele fala mal do amigo. E se vocês tiverem um amigo que fala mal de outro amigo, muda de amigo. Porque com certeza ele também fala mal de ti pro outro amigo. Vira uma reação em cadeia, porque a pessoa já está acostumada a fazer isso. E sabe o que é o pior disso? Que você vai conversar com ele, porque o que a gente faz com amigos? A gente conta para eles uma dor, para ele nos ajudar a fazer uma construção. E certo? se ele é um amigo do mal, ele vai usar isso contra nós, né? Vai. E que informação ele vai te ajudar para construir? Se ele está vibrando num campo negativo. Então, todo fofoqueiro é fracassado. Porque em vez dele cuidar da vida dele ser CEO da empresa dele pilotar o avião dele, sabe o que ele faz? Ele fica falando do outro. Sim, ele não como foca, é que ele vai né? crescer? E a pessoa que fica do lado de uma pessoa dessa, ela é igual ou é diferente? Ela é igual. Ela é igual, só que finge que é diferente, ela é fake. Entende quando eu falo do ser fake? Porque o meio acaba nos contaminando, né? Nós somos Muito. a soma das pessoas com quem a gente mais convive. Exatamente. E essa questão de o outro tá conseguindo, tá olhando pro trabalho do outro e não pro teu, a grama do vizinho só é mais verde porque tu não tá cuidando da tua. Porque se você cuidasse, ela poderia ser muito melhor que a do outro. E não é nem sobre ser melhor, é sobre ser única e especial porque é a sua. Não, e às vezes Né? a grama do vizinho, ela é mais verde porque ela é artificial também. Então nem E sempre. porque você não tá vendo nem as raízes dela, você tá vendo só o efeito. Só o efeito. Só superficial, né? Isso que vocês estão falando é muito importante. Sabe quantas pessoas olham para mim e aí elas me colocam num lugar de grama perfeita? E aí eu acho que quando as pessoas se deixam ser colocadas nesse lugar, elas ficam fake. Porque não tem perfeição. E é um peso, né? Porque tu carregar um título de perfeição, Meu Deus, tu que tá escondendo muita coisa. E todo perfeito cresce? Não. Não, ele é perfeito, ele vai crescer. Você é Sim. perfeito nisso? Não Fudeu. precisa É porque o bom quer ser ótimo, Bom. o ótimo quer ser excelente, então tu tem que estar sempre... Não existe perfeição. Não existe perfeição, né? Então eu acho que é a hora que a gente entende que não existe perfeição, a gente olha para as nossas imperfeições e passa a gostar delas. E para de se maltratar, né? Para de se maltratar. Eu vejo assim que para a empresa, para tudo, o grande pilar é a pessoa estar bem consigo. Então, eu acho que antes de fazer uma constelação sistêmica numa empresa, é importante, me corrige se eu não estiver falando a coisa certa, é importante que a pessoa faça um olhar para si. Porque como tu estava falando É assim... o inverso disso. Sabe por que isso é o inverso disso? Porque a empresa ela também veio para nos curar. Então, tem vezes que precisa. Um departamento da nossa empresa está dando errado para que a gente use isso para cura. Então, eu vou lá e vejo, por exemplo, que o departamento do saque de uma empresa, os clientes entram em contato com o saque, né? Não são atendidos, só que as pessoas vieram com a queixa assim, a gente não está vendendo. Não tem venda. Não tem venda, aí eu chego no saque, a galera do saque não está resolvendo o processo. Está de saco cheio porque só houve reclamação. Aí faz o quê? Devolve com reclamação. Aquele cliente deixa de ser cliente. Aí eu pego o departamento comercial e descubro que a questão está no saque. Que a gente vai ter que trabalhar o saque. Laura, mas se eu não me conheço, como é que eu vou saber disso? Aí eu vou te contar. Imagina assim,
Uma pessoa que tem um problema desse na empresa, sabem como é que ela tá na vida pessoal? Ela tá linda fazendo algo, mas por trás daquilo, sucateada. E não querendo olhar. Só que se ela for olhar para isso no consultório, vai parecer que é só isso. Só que a hora que a gente olha na empresa, a empresa está sendo o reflexo daquilo que ela não está vendo. Entende? Entendo. Que a estrutural é muito louco, porque, ó, não é que eu gosto mais de estrutural, e nem que eu sou melhor em estrutural, mas a estrutural cura as emoções do CPF com menos dor. É muito mais leve. Porque se a pessoa vem só pela dor, eu tenho que fazer todo um processo. Se ela vem pela estrutural, eu olho para a empresa dela, desenvolvo o trabalho que precisa na empresa e ela se desenvolve na física. É porque acontece que o líder, ele tá com esse olhar mais apurado e vai instigar a melhora do seu grupo. Porque muitas vezes a pessoa que tá no grupo não tem esse autoconhecimento para pedir ajuda. É que, na verdade, a empresa, ela é uma representação da sua própria vida. Quando você entende que a empresa é uma representação da sua própria vida, você vai olhar para os departamentos da sua empresa e o que estiver dando errado nela, está dando errado na sua vida. É só isso. É simples. É bem simples. Então, você olha para a empresa, você vê qual é a dor da empresa. A dor que essa pessoa tem na empresa, ela tem na vida pessoal. Só que na empresa começa a ficar... Por que é mais fácil? Porque a gente olha aqui na empresa, gera uma solução e com 2 palavras a pessoa consegue olhar para o pessoal. Ao contrário, é mais difícil. É mais comprido o trajeto. Como é empresa, as pessoas elas não colocam a emoção de pai, de mãe, de todas as dores. Elas acham que elas não colocam. Então você fala algo aqui que reverbera aqui sem doer tanto, mas com mais transformação. Uma coisa que eu achei super interessante na tua palestra foi trazer o ponto de se a pessoa não se dá bem com a mãe, ela tem problema financeiro. E se a pessoa não se dá bem com o pai, fala um pouquinho para nós, porque isso é muito interessante. Muito, muito. Porque é muito reflexo. Nós somos 50% pai, 50% 50% mãe, mãe, né? Isso, exatamente. E se incluir os dois, a gente não caminha. E como que o que seria essa inclusão? Tá? É aceitar eles como eles são. Vocês não vão ter os pais que vocês queriam ter. E quando você tem filhos, sabe o que é mais? É muito louco. Porque eu criticava minha mãe. Como você faz isso? Como você faz aquilo? Quando eu casei, eu fazia igual a ela. Igual. E aí, quando você aceita os seus pais, você entende que eles são imperfeitos e que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele momento. Quando você aceita isso, fica leve. Quando você não aceita, você fica reivindicando deles. Aí você vai para o mundo reivindicando, reclamando, criticando. Porque o mundo é para você exatamente aquilo que os seus pais foram. Agora, se você aceita as imperfeições dos seus pais, você vai para o mundo e o mundo vai ser imperfeito, só que não vai ser um imperfeito que te mata. Não vai ser pesado. Não. Porque a gente tem exatamente aquilo que a gente precisa ter, né? É, isso. A gente tem até muito mais do que a gente precisa, só que a gente não dá valor. E quem não dá valor para mãe e para pai, vai ser desvalorizado na vida. Quem sai do lugar em relação a mãe e pai, vai sair do lugar na vida. Quem acha que minha mãe me cuidou, meu pai não fez nada, tá bom? Você não vai ter força para fazer nada. Por quê? Você vai fazer e não vai conseguir chegar no objetivo. Tá, mas e como é que tu tira esse pensamento? Como é que tu aceita isso? Porque tu tem essa percepção, tipo, minha mãe trabalhou, vamos pegar esse exemplo, e meu pai não fez nada. Como que tu precisa de quantas sessões de terapia pra... Porque, tipo assim, falar é uma coisa, tem que aceitar, ok, eu tenho que aceitar. Mas no fundo tu tem aquela mágoa, tu tem aquele ressentimento. É a mesma coisa de tu dizer, eu te perdoo, mas lá no fundo Tu não não perdoa, perdoa. entendeu? Porque a gente não tem que perdoar, a gente tem que aceitar. Aceitar. Aceitar é diferente. Quando a gente perdoa, a gente está se colocando já num lugar de eu sou maior e eu perdoo a merda que você fez comigo. Exemplo, né? Quando você aceita,
você entende que naquele momento, o que aquele pai podia fazer era o melhor dentro da limitação que ele tinha. É uma construção, é um hábito. Eu lembro que eu tenho uma irmã que fez a passagem. Eu tinha 4 anos e ela tinha 2. E aí, depois nasceu a minha irmã caçula, que era a cara da irmã que morreu. Eu passei uma vida inteira falando para minha mãe, porque a minha mãe falava muito da filha que tinha morrido. E aí eu me senti excluída. Então eu passei a vida inteira apontando todos os defeitos da minha mãe. No final, o que eu estava fazendo? Dizendo para ela, olha para mim, você só olha para quem morreu. Só que hoje eu tenho 3 filhas. E se uma delas fizesse a passagem, eu não sei nem se eu ia conseguir continuar viva. E a minha mãe continuou viva, ainda me criou e teve mais uma. Ou seja, ela foi muito forte. Só que eu precisei ter as minhas e ter o medo de morrer, de perder uma delas, para entender que o que a minha mãe me dava já era muito. Ela só estava dizendo, dói muito a falta da minha outra filha. Não é que eu não estou te vendo. Sim. Então você percebe que quando eu entendi que ela não estava deixando de me ver, quando eu aceitei que perder um filho é a pior dor e que devia ser proibido, porque, né, os filhos enterram os pais não poderiam enterrar os filhos, eu vi que ela não estava me excluindo. E aí, nesse momento que eu aceito isso, fica leve, porque aí não é que ela não me amava ou não me olhava. Não. É porque uma parte dela tinha morrido junto. E era o melhor que ela podia. Essa é uma experiência bem interessante de tu como mãe de filhas de diferentes idades, hoje tu consegue, de uma certa forma, todas impactaram muito na tua vida profissional também, né? Ai, perfeito. Ó, é assim, existe o filho 1, 2 e 3, alfa, beta, gama. E muitas vezes os meus clientes, eles estão fora da ordem na família de origem, que repercute na vida deles. Eu tive 6 filhos. 3 eu perdi e 3 estão vivos. Eu perdi na gestação. Eu incluí todos os meus filhos. As minhas 3 filhas que estão vivas, a mais velha, quando ela nasceu, eu estava quebrado. Eu tinha acabado de quebrar com meu marido, ex-marido. E aí a gente estava assim, minha mãe pagava o plano de saúde, morando de favor numa casa do meu pai, tipo, sem grana pra nada, sabe? Sem grana pra nada. E aí eu passei a gestação dela morrendo de medo. Mas eu queria que ela nascesse numa casa arrumadinha. Então eu fui lá, pintei a janela, pintei a casa, deixei a casa em ordem. Eu fui organizando dentro do que era possível. Foi assim a minha gestação com ela. Foi muito difícil. Ela nasceu. Hoje ela tem 18 anos e empreende. E ela é uma excelente empreendedora. Ela gera solução para tudo. Eu passei uma gestação gerando solução. Eu passei uma gestação gerando solução. Hoje, eu olho para ela e eu vejo que tudo aquilo que eu vivi na gestação, todo o medo que eu tive, ela vai para o mundo sem medo. Tem horas que eu falo, cara, olha onde ela chegou. Eu falo, com 18 anos. Por quê? Porque eu tinha tanto medo, e eu fazia, mas eu fazia ainda muito pouco, que ela olha para isso e fala, eu faço diferente porque eu não vou ficar nesse lugar. Então ela é uma menina forte. A minha segunda filha, a Larinha, ela nasceu, quando eu fiquei grávida dela, eu só queria ter mais filhos, porque o meu papel era ser mãe. E aí foi quando eu comecei a entrar no autoconhecimento. Ela é passiva. Ela é consteladora. Ela é doce, né? Ela é doce. As pessoas se conectam com ela, porque era no momento que eu não precisava mais ser agressiva e nem forte. Eu podia começar a ser sutil. Ela é a sutileza. Ela constela melhor do que eu. Você olha ela constelando, você fala, é possível que uma criança de 13 anos tenha tanto amor. Porque eu passei a gestação dela no amor. No amor. Foi uma gestação diferente. Na hora que ela nasceu, éramos só eu e ela, porque o pai das crianças tinha que ficar com a mais velha e não tinha mais ninguém.
E aí era uma conexão tão única, nós duas. E assim ela é com o mundo, ela tem conexões únicas com o mundo. E a terceira filha, ela nasceu aos 42 anos e eu achei que era menopausa. Eu fiquei, meu Deus, grávida com essa idade, que absurdo. Não queria. E depois eu falei, não, mas eu tô. Ela me trouxe, ela me deixou jovem. Ela é leve, ela é divertida, ela é engraçada. Maresias, se ela se candidatasse, ela virava... Meu, as pessoas me param. Eu não sou a Laura, eu sou a mãe da Lorena. E ela nasceu num momento que eu estava me descobrindo como mulher, como profissional. Ela nasceu num momento que eu estava mudando toda a minha vida. E ela muda o tempo todo. Então, os filhos, alfa, beta, gama. O primeiro filho, ele tem energia de ir pro mundo. Ele bate a porta, ele xinga, ele reclama, ele é rabugento, ele critica os pais. O segundo filho, ele é o recheio. Ele é o filho grudado na mãe, ele é o filho criativo, ele é o filho que espera. O terceiro filho, ele é o filho que ele não precisa ter a brutalidade do mais velho e nem toda a doçura ou a passividade do segundo. Então, ele é forte com leveza. Ele é alegre, mas ele caminha, sabe? Então, o terceiro filho, ele é um filho que ele não precisa, ele te ganha no chaveco, mas sem te fazer chantagem. Essas são as representações na vida. E se você olhar para sua família de origem, e você me falar que você é o filho mais velho, mas na vida você não tem coragem para fazer nada, a sua mãe teve um aborto. Ou, se ela não teve um aborto, tem algo para ser olhado que está sendo excluído. É muito importante a gente entender do alfa, beta e gama, porque isso diferencia nossos papéis na empresa. Então, se eu vou contratar uma pessoa para ser comercial de uma empresa, eu prefiro contratar os alfas. Sim, que eles vão lá e fazem. Eles fazem. Vão atrás. Exatamente. Se eu vou contratar alguém para o saque, eu prefiro contratar o beta. Porque ele vai acolher, a pessoa vai surtar e ele vai falar, tá bom, é isso, é aquilo. Ele é uma pessoa mais que ele aguenta. Você pode levar ele até o extremo, né? Agora, se eu preciso contratar um atendimento, se eu preciso de uma pessoa de relações, se eu preciso de uma pessoa do RH, eu preciso do terceiro. Um equilíbrio. Né? Ele vai ter equilíbrio, ele vai despertar o melhor de cada um por um caminho leve. Então, as funções da empresa, a característica pessoal de cada um, influencia muito em como ela vai exercer essas funções na empresa. E assim, pegando até o exemplo da tua própria história, né? Que no momento em que tu conseguiu olhar para tua mãe e ver que ela fez o que ela poderia fazer naquele momento, no momento que tu aceita isso, tu também não passa para a próxima geração. Isso. Tu trabalha isso já, tu faz um corte, né? Tu não leva isso para frente. Cura. Você cura, são os padrões. E aí a gente pode curar uma pessoa, a gente pode curar uma empresa, a gente pode curar o que a gente quiser. Porque a cura, ela não está no outro, ela está em nós. Ela está em nós. Nós nos curamos de nós mesmos. Mas tem uma coisa que nos cura. Nós nos curamos de nós mesmos. Mas sabe quem nos cura mesmo? Eu não tenho religião, tá? Deus. E aí a gente tem que se conectar com Deus, e cada um com o seu Deus, e pouco importa que Deus é. Ter o Deus dessa religião, o Deus daquela, no final é só Deus. E aí você tem fé naquilo. E aí você acredita, você se cura. Agora, para se curar, você não pode ir para o muro da lamentação. Você tem que olhar as suas vulnerabilidades e não fugir delas, não ser fake. Porque a sua vulnerabilidade, o tamanho da sua vulnerabilidade é o tamanho do potencial que você tem para dar certo na vida. Sim. Pessoas que dão certo são pessoas que olharam para as vulnerabilidades e não que esconderam elas. Não, que
Que podcast maravilhoso. Olha, a gente poderia ficar horas aqui. É muito assunto maravilhoso. Mas, Lau, para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem inspiradora, dessas que tu sabe. Na verdade, o podcast inteiro foram mensagens inspiradoras, né? Mas para quem nos assiste, tá passando por alguma dificuldade, seja na vida pessoal, seja na vida empresarial, se sente perdido, porque acaba que quando a gente tá com uma dificuldade pessoal, ela reflete diretamente na nossa vida profissional. Então, eu acho que o teu trabalho, ele envolve tudo, e isso é muito, muito interessante. Quando tu palestrou ali no nosso Happy Hour Empreendedor, foi uma palestra muito rica, muito positiva. A gente teve um feedback maravilhoso. Foram mais de 110, 120 pessoas. E ninguém acreditou que foi a primeira vez que tu pisou num palco. Então, assim, foi sucesso Foi surpreendente. Total. As pessoas ficaram chocadas. Nós também, né, Camilinha? Foi. A mensagem é que eu não sei. Eu fico pensando que todo mundo tem dor. As dores existem. Mas quando nós olhamos para as dores, nós nos transformamos. A gente só se transforma se a gente olha para a dor. A gente não se transforma porque, quero me transformar. Não, a gente tem que olhar para as dores. Então, a minha mensagem é que a gente possa se olhar com muito respeito, sem julgamento, e se colocar a serviço da vida. Quando você se coloca a serviço da vida, tudo caminha. E a gente se coloca a serviço da vida em todos os momentos, em como a gente se relaciona com o porteiro que nos trata todos os dias, como a gente se relaciona com a pessoa que vai pôr combustível no carro, como a gente se relaciona com quem a gente não conhece. Uma pessoa passa por você e você faz cara para ela de... Qual é a cara que você faz para as pessoas? Porque no final, a gente só leva dessa vida a vida que a gente tem hoje. E a vida é uma jornada. Uma jornada. Então, eu penso que a mensagem é que a gente possa levar essa jornada com muita felicidade, com muita leveza, com muito amor, com Deus, sempre, mas buscando o impossível. Porque o possível, qualquer jumento faz. Qualquer um faz. A gente tem que buscar o impossível. Porque o impossível, ele se torna verdade. Quando eu olho o Instituto, ou quando eu olho uma pessoa se transformar, se curar de câncer, se curar de doenças terríveis dentro do Instituto, quando eu vejo elas fazendo cisão de carreira, elas empreendendo e ganhando dinheiro, quando eu contribuo na solução de um problema de uma pessoa, cara, elas acreditavam que era impossível. Eu não. Nada é impossível. A única coisa que eu entendo hoje que não é possível é trazer fisicamente quem morreu. Mas você traz eles na sua alma. Então, a minha mensagem é: honre seu pai e sua mãe, eles estando vivos ou não. Vai dar mais trabalho se eles não estiverem vivos. Mas honre, acolha. Porque se você não acolher o seu pai e sua mãe, você não vai estar acolhendo quem te deu o maior presente que você tem, a vida. E sem a vida, o que adianta? A vida é preciosa. Então a mensagem é que a gente possa viver todos os dias da melhor maneira. Lau, eu quero que tu deixe o teu... Eu sou boa, não me emociono. Não, tu é maravilhosa. Não, tu se emociona e nos emociona. Nos emociona. Também. Lau, deixa teu Instagram pro pessoal te seguir o Instituto Laura Grazi. O Grupo Luz é muito bacana, porque quem quer passar por essa experiência, o Grupo Luz está ali. O Instituto chama Instituto Laura Grazi e... Eu não sou muito boa nessa. É @Instituto Laura Grazi. Isso. O consultório da Laura fica em São Paulo, mas tu tá fazendo consulta online também? Tu atende? Atendo, eu atendo o dia inteiro. Eu atendo pessoas, eu atendo empresas, né? Eu tenho a minha equipe que também atende. E a gente tem a formação, que é um curso do Despertar da Consciência. Nesse curso a gente se desperta para a vida, essa é a mensagem. Se despertar para a vida. Em todas as áreas dela. Esse curso, cada módulo ele é voltado para um segmento, e aí depois nós juntamos todos os segmentos para que a gente possa se despertar
para a vida, para a consciência. Olha, eu fiz esse curso e é maravilhoso. E tem um produto online também que eu comecei, que é de relacionamento afetivo. Que legal! Né? Porque depois de pegar pessoas que não conseguiam se relacionar e já casaram, tiveram filhos, a gente resolveu fazer o produto online. E que tá ali também. Que bom, Lau. Que prazer te ter aqui. Camilinha, quer deixar algum recado? Não, Deixa tuas redes sociais. Só também. agradecer, né? Porque só esse papo já faz a gente engrandecer não só como profissional, né? No Age Conecta Empreender na vida real, mas na vida pessoal. Então, só realmente te agradecer. Que linda essa frase, empreender na vida real. É o slogan do Age do Conecta. nosso programa. É isso que a gente tá fazendo aqui. Empreender na vida real. É isso. Então, tem que falar só um complemento do empreender na vida real. Conecta. É assim. A vida, ela tem fios invisíveis que nós não vemos, que nos conectam e nos sustentam e nos levam na direção daquilo que a gente precisa. Quando a gente se conecta e a gente empreende na nossa vida, sendo o CEO da nossa vida todos os dias, a gente faz com que esses fios que se conectam e que nós não estamos vendo, cheguem no lugar da pessoa que vai fazer o quê? Nos curar e nos transformar. Porque no final, a conexão é um processo de cura e de sublimação. Então, que a gente possa se conectar empreendendo na nossa vida todos os dias. E a vida real, ela é imperfeita. Nossa, que maravilhoso. Inspiradora, né? Gente, que incrível, que honra, Laura, assim, ó, gratidão por tu compartilhar conosco toda essa tua experiência, toda essa tua trajetória e nos compartilhar os ensinamentos, né, que é o mais importante. Às vezes tem coisas que a gente até sabe, mas a gente escutando de uma pessoa que é autoridade no assunto, parece que tem se um peso encaixa diferente. de outra maneira. E os fios invisíveis, é muito profundo isso, né? Porque hoje eu só tô aqui porque alguém me deu de presente para você 3 anos atrás. E quando eu imaginei que você ia virar minha cliente, que nós íamos fazer a construção que foi feita. Percebem que a gente está conectado com as pessoas certas, só que tem vezes que a gente quer na hora. E aquilo demora um processo. Né? Então, acho que é sobre isso. As conexões, elas existem e a gente tem que sair da projeção. Se a gente só se conecta sem projeção, a vida fica abundante. E a gente tem que estar preparado também para essas conexões e aproveitar as oportunidades. Tem que estar aberto, né? Mas deixa eu só contextualizar. A Laura, eu conheci um amigo que nós temos em comum, conheceu a Laura e do nada, tipo, nem era uma pessoa que eu tava falando frequentemente, ele disse assim, preciso que tu conheça uma pessoa. A Laura tava aqui em Porto Alegre, ela é de São Paulo, porque, enfim, tinha uma situação que ela tava aqui. Só que ele me ligou, foi uma coisa assim, do nada, assim, eu não sei o que eu tava fazendo e tal, eu não consegui conhecer a Laura aquele dia. Daí ele disse assim, não, Sueli, mas olha só, eu realmente preciso, eu não sei porquê, mas eu quero que tu conheça ela, porque eu acho que ela vai te ajudar muito. Eu acho que, não sei porque eu quero conectar vocês, e eu quero te dar de presente uma consulta com ela. Eu digo, bom, esse é uma pessoa muito significativa, um super empresário e tal, né? E eu achei... Eu tinha conhecido ele naquele dia. Naquele dia, eu digo, bom, se ele tá dizendo... Não era que eu era amiga dele, eu conheci ele naquele dia. Se ele tá dizendo, eu vou. E daí, casualmente, eu estaria em São Paulo na próxima semana e fui consultar com a Laura. E foi maravilhoso. A Laura... Daí foi uma conexão que a gente criou, assim, eu digo, nossa, quero essa mulher na minha vida. E durante esse processo, já faz uns 3 anos que a gente está consultando, eu sempre, eu fiz os cursos, enfim. E daí quando surgiu, agora nessa função de ser presidente da GEPOA, e a gente traz palestras, isso eu digo, gente, eu preciso, essa mulher me fez tão bem, e eu aprendo tanto com ela, que eu preciso trazer isso para que as pessoas também conheçam ela e ela cure as pessoas da maneira que ela me curou. Então foi muito, muito bacana, assim. Então, obrigada, Laura, por tu estar aqui, por tu ter essa disponibilidade de tempo. É aí que eu sinto o meu trabalho reconhecido, percebe? Que isso é pertencimento. E o pertencimento faz a gente se transformar. Gratidão por me permitir caminhar com você. Ai, gratidão, digo eu, né? Eu realmente, de fato, sou muito grata.
Tenho muito orgulho de você. Ai, querida, Lau. E a gente fica grata por tu não guardar isso pra Claro! ti, deixar transbordar pra todos nós. Mas né? isso é uma coisa que eu faço muito, gente. Eu compartilho e eu vejo, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu tento. Como é que eu digo, assim? Tipo, hoje, Você por entrega exemplo... tudo, é isso. Hoje, é por sobre exemplo... entregar Exato, tudo. Você entrega tudo eu e entrego a coisa... tudo. É isso. E eu compartilho, e eu quero que as pessoas... Eu brinco assim, sabe? Não compete comigo porque eu também quero que tu ganhe. É isso. É sobre isso, entendeu? Tamo junto, né? Então, sabe, sempre que eu posso, assim, eu vejo uma pessoa que tem um potencial pra alguma coisa, eu trago. Hoje a Camila tá aqui. Camila é super comunicativa. Tem uma mãe que é psicóloga também. Daí eu digo, bom, vai ser perfeito, assim, ela... Toda filha de psicólogo, eu vou te falar, ela já merece um pedacinho do céu, porque todo filho de psicólogo sofre. Imagina para psicólogo que trabalha com o subconsciente. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Minhas filhas, eu falo, elas têm que me amar muito, viu? Porque não é fácil, não. Mas é isso, gente. É sobre compartilhar, é sobre conectar. Conectar. E o nosso podcast é isso, é empreender na vida Conectar real. pessoas na vida real. E esse, gente, foi mais um Age Conecta, o nosso podcast, onde falamos sobre empreendedorismo, carreiras, fazemos conexões. Você pode nos seguir no nosso canal no YouTube, nos seguir nas redes sociais, @agepoa no Instagram. E vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do empreendedorismo aqui de Porto Alegre. Um beijo e até a próxima. Gratidão. Gratidão.